Olá, tudo bem? Como que vai? A paz do Senhor Jesus Cristo para você, que a comunhão do Espírito Santo esteja contigo e também com toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal do Protesto, tá bom? Aqui quem fala contigo é Vanderlei. Mas vamos procurar entender o assunto ali do anticristo, o assunto daquela visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, né? Aonde ele viu um cavalo branco e o cavaleiro com uma coroa na cabeça, justamente, e com um arco na mão, saiu vencendo e para vencer. Se acredita, né, vamos assim dizer, que aquele personagem seja o anticristo, o anticristo da profecia, e que esse anticristo está próximo de se manifestar para enganar as nações, para levar o mundo à perdição, né? Mas vamos procurar entender realmente se este cavalo branco, se este personagem realmente é o anticristo, né? Eu havia proposto para você um vídeo anterior para que você me respondesse pelas escrituras sagradas, preferencialmente, se você puder, pelo livro de Apocalipse, a interpretação do versículo 2, tá bom? Que é justamente o assunto deste personagem, o anticristo. Então eu solicitei, pedi que você me apresentasse algum texto da Bíblia. Mas na verdade não tem um versículo, não tem textos, você me entende? Que explicam este personagem. As visões do apóstolo João no livro do Apocalipse, a maioria delas, o próprio Jesus Cristo dá a interpretação, porque Jesus Cristo que é o revelador, é a revelação de Jesus Cristo. Então ele apresenta o símbolo a João e ele vem interpretando, ele apresenta o símbolo a João e vem interpretando. Mas há certas partes do livro de Apocalipse que não, vamos assim dizer, que são dadas de forma literal, que não são símbolos, você me entende? Por exemplo, quando se trata do assunto do trono de Deus, né? Capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 5, né? Quando se trata do trono de Deus, quando se trata ali dos 144 mil, que é Apocalipse capítulo 7, Apocalipse 14, do verso 1 até o verso 12, né? É de forma literal. Outra parte de forma literal é quando se trata da cidade santa, né? A revelação é uma cidade que tem fundamentos, que tem 12 portas, cada porta é uma pérola e assim por diante, tá certo, gente? Então existem certas partes do livro do Apocalipse que é da forma que você lê mesmo, é literal, você me entende? E praticamente 80% do Apocalipse é forma simbólica, de uma forma simbólica. E algumas partes do Apocalipse nós temos que buscar o entendimento pelo Espírito Santo de Deus, principalmente, mas comparando a história universal, os acontecimentos com a profecia do Apocalipse. Então são várias formas ou fórmulas de se chegar a uma compreensão mais lógica e mais exata das revelações de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, tá certo, gente? Então vamos entender justamente a revelação do anticristo, que é Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Mas eu estou falando deste personagem anticristo conforme se acreditam, conforme o público, a irmandade, os cristãos, os evangélicos, inclusive a Rede Record está apresentando uma novela aí, o Apocalipse, e está induzindo o público a acreditar que este personagem seja o anticristo da profecia que está para surgir e enganar o mundo inteiro, né? Mas nós vamos ver que não tem respaldo teológico, histórico, não tem respaldo para isso.
Por exemplo, Jesus Cristo, ele, quando começou as revelações do Apocalipse para o apóstolo João na ilha de Patmos, aproximadamente no ano 96 nossa era, acho que você já sabe, né? Então, ele já vem falando algumas coisas literais e também algumas coisas simbólicas. Por exemplo, quando Jesus Cristo revelou aqui as 7 cartas, ele estava querendo dizer que nestas 7 cartas, elas são 7 períodos, elas representam 7 períodos de tempo, de fases espiritual, de contextos e fases espirituais da igreja de Jesus Cristo aqui na terra, você entende? Porque a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, que eu saiba, ela não tem nome, ela representa o povo, as pessoas fiéis, sinceras, honestas, verdadeiras, que buscam a salvação, né? Que buscam o conhecimento e seguir a Jesus e obedecer o Evangelho de Cristo. Então eu vejo por aí a igreja de Jesus não como uma nomenclatura, um título, mas sim um povo, tá certo? Então você percebe, presta atenção, que a carta, aqui é coisa rápida, que a carta à igreja em Éfeso, né? Primeira carta à igreja em Éfeso, que é justamente no capítulo 2. Então, essa carta vem falando assim, vem falando assim, verso, deixa eu ver aqui melhor dizendo, aqui, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita os 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, né? Então, essa carta à igreja a Éfeso significa pureza apostólica, significa desejável. Então, ela tem um período desta pureza, você me entende? Ela vai do ano 31 até o ano 100 da nossa era, do ano 31, que é justamente o período que Jesus Cristo veio chamar os apóstolos e capacitá-los e limpá-los, né? Vós todos estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, né? Então Jesus Cristo falou isso para os apóstolos e Jesus doutrinou eles, santificou eles, né? E preparou para pregar o evangelho, receber o Pentecoste, o Espírito Santo, e saíram pregando o evangelho, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Você sabe disso, né? Então, este período que é da igreja de Éfeso, que representa desejável, né? Vai do ano 31 até o ano 100 da nossa era. Aí depois vem a igreja de Esmirna, né? A segunda carta, porque a Esmirna significa cheiro suave, né? É o período de martírio e perseguição aos apóstolos. A igreja que realmente saiu seguindo aquelas mensagens do Senhor Jesus Cristo em seu evangelho, que vai do ano 100 ao ano 325, e assim por diante, tá certo? A terceira carta, que é a igreja de Pérgamo, que representa compromisso e elevação, o significado de Pérgamo, né? Então, que vai do ano 323 até o ano 538. Aí vem a quarta carta, a igreja de Tiatira, que representa a contrição ou apostasia, que vai do ano 538 até o ano 1798, veja só. E aí vem a quarta carta, aí vem a quinta carta da igreja, ao anjo da igreja em Sardes, que representa era da reforma, né? O que permanece e a era da reforma, que vai do ano 1798 até o ano 1833, tá? Da nossa era. E assim por diante. Aí vem a sexta carta, que é ao anjo da igreja em Filadélfia, que representa a era do reavivamento, né? Que quando terminou a grande perseguição na Idade Média, então houve um grande reavivamento ou avivamento nos Estados Unidos e também em outras partes do mundo. Então, 1833 vai esta carta, né, esta igreja, até 1844. E
a sétima carta, para você entender, ela é Laodiceia, representa a era presente, os dias atuais. Ela começou esta era em 1844 até o fim, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha, eu só falei por cima, e esta era, melhor dizendo, representa o julgamento do povo. E nós estamos nesta condição laodiceana. O povo de Deus, nós, eu incluo também, claro, estamos nesta condição laodiceana, que é nem quente e nem frio, né? Então, assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que situação, hein? Puxa vida, hein? E diz assim a palavra: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestiduras para que não ande nu, né? E colírio para limpar, para untar os seus olhos, né? Então tudo isso é representação. Ouro provado no fogo é a fé que opera por amor, isso representa ouro provado no fogo. Colírio representa o Espírito Santo, a igreja precisa ter o Espírito Santo para sobreviver, né? E vestiduras brancas para que não ande nu, justamente é ter um caráter de Cristo, veste nupcial para encontrar Jesus e participar das bodas do Cordeiro, né? Então veja só que todas estas cartas têm a sua simbologia, têm os seus símbolos, e tem a sua era, o seu período, o seu tempo. Eu já citei os tempos aqui. Se você quiser rever essa gravação, você vai ver os tempos, as datas aproximadamente. Não significa que isso aí seria exatamente isso que eu disse, tá certo, gente? Então, note só o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer com isso, Vanderlei? O que você quer dizer, Vanderlei, com isso? O seguinte, é que Jesus Cristo, ao começar as revelações do Apocalipse, ele vem aqui ensinando já, olha, até me arrepia aqui, até me arrepia, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele vem ensinando como que o seu povo, a sua igreja deve começar a entender as profecias do Apocalipse, baseando-se na história e na profecia, e procurando entender os fatos dos grandes acontecimentos, ou seja, do grande conflito, né, entre o bem e o mal, desde da era que Jesus Cristo veio à Terra. Então, Jesus Cristo veio, aí depois veio a perseguição contra os cristãos por Nero, aí depois veio o estabelecimento de Roma papal, aí veio as perseguições lá no Coliseu de Roma, onde eles lançavam as feras para matar os cristãos, né, para comer os cristãos vivos, né? Então houve a Inquisição, houve perseguições e mais perseguições da igreja romana na Idade Média, contra o povo de Deus, os evangélicos, claro que eu quero dizer, né? E depois houve uma reforma, houve um avivamento nos Estados Unidos, e depois, justamente, proliferou, depois de 1700, mais ou menos dessa data, depois da Revolução Francesa, vamos assim dizer, proliferou, né? Igrejas e mais igrejas, o cristianismo aflorou, né? Entende? Então isso aí é só um apanhadinho histórico, um apanhado histórico dos acontecimentos. Então, por exemplo, no mínimo, eu e você temos que conhecer alguns pormenores desta natureza que eu expliquei, para nós entendermos o Apocalipse. Porque Jesus Cristo, eu repito, ele vem procurando já nestas cartas ensinar a nós o método de como pesquisar o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Foi o que eu falei, existem coisas que são literais, existem coisas que são simbólicas e que o próprio Jesus Cristo interpreta no Apocalipse, tá bom, gente? E existem literais, simbólicas e coisas que nós temos que compreender usando a história universal.
Da mesma forma, olha como que Deus é gracioso. Ele fez com o livro de Daniel. Daniel e Apocalipse andam juntos, esse livro, são livros proféticos. E você percebe, se você tiver um estudo do livro de Daniel completo, do capítulo 1 ao capítulo 12, você vai entender de que ali é história universal e profecia e história. Então, tanto Apocalipse como Daniel, vamos assim dizer, são livros reveladores, são livros gêmeos, né? Aonde as revelações de Deus, dos anjos de Deus e de Jesus Cristo se faz presente para você, para mim, para nós nos salvarmos das mãos, né, das garras do anticristo. Mas agora, eu disse tudo isso para que você pudesse ter uma noção de que agora vamos estudar estas mensagens dos 7 selos, os 7 selos, que praticamente, na questão tempo, ele vai ser praticamente igual, praticamente, na questão tempo, igual às 7 cartas. Foi por isso que eu fiz questões de dar aquela repassadinha nas 7 cartas para você, tá certo, gente? Então, vamos lá para o capítulo 6. Olha o capítulo 6 aqui, presta atenção. O capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi uma voz dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco nas mãos, claro, né? E foi-lhe dado uma coroa, sim. E ele saiu vencendo e para vencer, vencendo e para vencer. Qual é o período que representa isso? O que representa a cor branca? O que representa esse cavalo branco e este cavaleiro? O que representa? Olha, por isso que eu fiz a pergunta anterior, porque não existe, propriamente dito, no Apocalipse, uma interpretação exata para este símbolo, não existe. Eu não posso chegar aqui, jogar a mensagem no ar, fazer como as pessoas desonestas fazem, onde joga a mensagem, não, esse personagem é o anticristo. É o anticristo que vai reinar e que será juntamente com a besta, que vai reinar, impor a marca da besta, que não sei o quê. Não, eu não posso, entendeu? Se eu fizer isso, eu sou desonesto. Eu estou sendo injusto com o povo de Deus, com a cristandade. Eu não posso fazer isso, porque não tem uma interpretação no próprio Apocalipse deste texto, que é o verso 2. Não tem. Então, nós temos que, justamente, fazer uma pesquisa de todos estes selos, né? Porque são 7 selos. Então, temos que averiguar na história universal, sim, na história, o que mais se encaixa com a revelação destes 7 selos. Tá bom, gente? Mas, olha, eu poderia começar esta mensagem na abertura do 7º selo. Se eu começar na abertura do 7º selo, você vai achar estranho, vai achar esquisito essa abertura do 7º selo. Você me entende? Que é o capítulo 8, versículo 1. O capítulo 8, versículo 1, só esse versículo já explica o que é. Explica não, ela fala, ela descreve, né, a abertura do 7º selo. Então, eu poderia, deixa eu chegar mais próximo do microfone, né? Eu poderia começar, só que eu não quero falar coisas assim que fica difícil para você entender, tá bom? Então, poderia começar com a abertura do 6º selo, que daria uma posição mais, assim, escriturística, histórica da matéria, poderia dar. Mas, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou teimar e vou começar explicando a respeito do selo do cavalo branco, que foi a abertura do 1º selo, tá bom, gente? Só que o seguinte, eu vou fazer isto aqui, ao vivo, sem corte, não tem corte aqui essa mensagem, você entende? Você pode perceber, não tem corte.
E eu vou fazer isso, tá? Mas eu peço que você aguarde sim, claro, porque não, se eu falar e você, não tem nada a ver, entende? Então você tem que aguardar, eu peço em nome de Jesus, claro, né? Aguarde até a conclusão da explicação dos 7 selos do livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, tá certo? Então vamos lá. Então, na abertura do primeiro selo, você já sabe, então vem falando aqui que foi visto um cavalo branco e o seu cavaleiro, e um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Olha só, uma coroa de rei, vamos dizer, uma coroa deve ser uma coisa de rei, né? E ele saiu vencendo e para vencer. Então presta atenção, eu vou aqui determinar o período, o tempo da apresentação do símbolo do tempo, melhor dizendo, não é templo, é tempo restrito, um curto período de tempo, aonde descreve com exatidão, você me entende? A explicação deste personagem, deste cavaleiro com uma coroa de ouro e esse cavalo branco. Então, veja só, eu vou já citar. Cavalo branco representa pureza de caráter. Você me entende? O branco nas escrituras sagradas, o branco, o povo de Deus terá vestes brancas, com palmas nas mãos, entende? O branco, a gente sabe, ninguém precisa, a gente sabe de cor e salteado, representa a pureza. Você vê que as noivas casam de branco, se fala até hoje, olha, vai casar de branco porque ela é virgem, ela é pura, né? Então, justamente, até hoje predomina isso, porque é lógico, o branco representa a pureza. Então, o cavalo branco, e quem senta nesse cavalo branco, quem é? É um personagem com uma coroa. Olha, se ele tem esta coroa, é porque ele deve ser rei, né? De alguma coisa, né? Ele deve ser rei, não é verdade? Eu faço uma pergunta para você. Aqui é tudo ao vivo, você entende? Aqui sem corte, é tudo na inspiração de Deus. Aonde você viu nas escrituras sagradas que seja Satanás, né? O ímpio, vamos supor, o iníquo tendo uma coroa na cabeça, que é logicamente uma coroa de ouro. Onde você viu? Satanás não usa coroa, não tem simbologia mostrando nas escrituras de que ele usa coroa. Na verdade, a coroa, Jesus foi coroado rei, Jesus foi ungido rei de Israel, você me entende? Então quem usa a coroa é o Senhor Jesus Cristo. Quem saiu vencendo e para vencer, e venceu Satanás e o pecado e o mundo, Jesus Cristo venceu o pecado, venceu o diabo e o mundo. Ele venceu tudo, humanamente falando, para nos dar a salvação, a vida eterna. Então, este personagem, por incrível que pareça, olha lá, amado amigo, amado irmão, irmã, por incrível que pareça, é totalmente diferente da interpretação do povo aí, dos evangélicos, da maioria. Esta maioria, é por isso que a Bíblia fala, não seguirás a maioria para o mal, né? Então, este personagem representa Jesus Cristo, que ele é rei, ele tem uma coroa, ele é puro, ele monta no cavalo branco, porque Jesus é imaculado, sem pecado, venceu o pecado, venceu o diabo e o mundo. Então, você me entende? Então, este personagem aqui é Jesus e representa a era cristã, representa um período, presta atenção agora, do ano 34 até o ano 100 da nossa era. Representa a igreja vitoriosa de Jesus Cristo. Representa a igreja apostólica, representa a liderança da igreja principalmente, né? Aonde eles eram cheios do Espírito Santo, eles eram puros, imaculados, eles na verdade, ressuscitavam mortos,
curavam tudo quanto é espécie de enfermidades. E olha, assim como Jesus Cristo fez, claro, Jesus também ressuscitou os mortos, curava todas as enfermidades que havia, né? Então, mas não, está totalmente errado, Vanderlei, não tem nada a ver, esse é o anticristo. Então eu quero que você prove que é o anticristo, você que tem que provar, entende? Eu dou aqui umas diretrizes, porque o verso 2, eu repito, não tem interpretação escriturística que o próprio Jesus interpreta no Apocalipse aqui, esse cavalo branco. Então nós temos que fazer um apanhado geral bíblico, geral de diversas partes das escrituras, juntamente com a história. Mas como você, logicamente, não vai acreditar que representa a primeira fase da igreja cristã, então você não precisa acreditar em mim, claro. Eu nem peço que você acredite agora, né? Eu peço que você me ajude, que você me acompanhe neste estudo das escrituras, destes 7 selos, e aí você vai entender a posição, os acontecimentos, tá bom, gente? É isso mesmo. Aí vamos lá, então este cavalo branco representa, o cavaleiro representa Jesus Cristo, o cavalo branco, logicamente, representa a era cristã, que vai do ano 34 da nossa era até o ano 100. É de Jesus para cá, da igreja de Jesus para cá, que saiu vencendo e para vencer, claro. A igreja de Jesus Cristo, presta atenção, é vitoriosa até hoje. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo com a sua igreja é vitoriosa até hoje. O que eu estou dizendo é o seguinte: os verdadeiros servos de Deus, as verdadeiras servas de Deus. Vamos para o 2 agora, que é o versículo 3, é o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, né? E saiu outro cavalo vermelho, agora um cavalo vermelho, aqui e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Olha, o cavalo vermelho, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então aqui representa o que isso aqui? O que representa? Foi o cavalo vermelho, olha, o vermelho já representa sangue. Você me entende? Destruição, mortes. E vocês lembram, a história fala, gente. Não preciso nem eu ficar aqui repetindo. A perseguição de Nero contra os cristãos. Ele colocou fogo em Roma e depois acusou os cristãos. Os cristãos eram mortos ao fio da espada, gente. Não é isso mesmo? A perseguição contra a igreja apostólica. Você vê em Apocalipse 11 que o dragão lançou uma perseguição, né? Abriu a sua boca em perseguição, mas a terra engoliu aquele rio, né? Então, é coisa simbólica, né? Então representa a perseguição do povo de Deus. Aí vem, eu já li para você, então este tempo do cavalo vermelho representa a perseguição da igreja de Jesus Cristo, literalmente falando, vai do ano 100 até o ano 313 da nossa era. Então pode pesquisar a história, pode, só tranquilamente. Aí você vai ver quantos centenas, dezenas e até milhares de cristãos eram mortos. Mas vamos para o terceiro selo, nós vamos chegar no final. Aí no finalzinho você vai entender como essa profecia dos 7 selos é maravilhosa. Aí vem, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, cavalo branco, pureza, você está vendo? Cavalo vermelho, por causa da pureza de Cristo, Satanás lançou grande perseguição contra a igreja, por isso que é vermelho, representa sangue, morte, né, dos cristãos. E o cavalo preto representa o quê? Apostasia. O diabo percebeu que quanto mais perseguia os cristãos, mais surgiam cristãos, mais o povo dava testemunho e mais pessoas se convertiam a Cristo. Aí Satanás fez o quê?
ele inverteu o método. Ele começou a se infiltrar na igreja de Jesus Cristo que estava em Roma. E aí houve o quê? Apostasia da própria